Eu gostaria, senhor presidente, comentar, tecer algumas considerações sobre as notícias que têm saído ultimamente nos jornais sobre problema de violência. Aqui nós temos no Jornal Diário do Nordeste: escolas deixam alunos sem aula por causa da violência. Aqui mais embaixo nós temos outros: jovens aumentam a grande fila do desemprego. E, por outro lado, também no que diz respeito a garota mata padrasto com 2 tiros ao evitar estupro. Portanto, o problema da violência que persiste ainda, sobretudo nas grandes cidades, nas capitais. Queria centrar o meu discurso defendendo a construção de mais escolas, menos cadeias. Costuma-se dizer que tudo é uma questão de educação, e a questão da violência é mais uma delas. Nesse momento em que se discute a redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos, é uma boa oportunidade para demonstrar o papel da educação, que ela é fundamental cada vez mais no mundo presente, que exige mais educação, mais educação, mais educação. Considero histórica a capa do Jornal Diário que eu acabei de mostrar. É um mosaico da nossa realidade urbana com uma manchete chocante: escolas deixam alunos sem aula por causa da violência. Só essa manchete já é estarrecedora por seu simbolismo, mas outras 2 chamadas compõem o cenário. Uma delas diz: jovens aumentam a grande fila do desemprego, e a outra, a mais triste, retrata uma tragédia doméstica. Garota mata padrasto com 2 tiros ao evitar estupro. E aqui a gente vê que, se tivermos mais escola, se os alunos permanecerem mais tempo na escola, se oferecermos uma escola de tempo integral, seguramente, e com a participação da comunidade, da família, nós vamos baixar, sem dúvida alguma, o nível da violência, vamos diminuir. A sociedade tem também que participar. Realmente, nós constatamos que nas escolas em que nós temos a presença da família, a presença dos pais, que eles se preocupem com o dia a dia na escola dos seus filhos e deem sua contribuição, nós vamos transformar essas escolas para que os alunos aprendam, para que realmente eles sejam, na medida do possível, respeitem os professores, sejam disciplinados e a escola cumpra o seu dever de ensinar e o aluno cumpra o seu dever de aprender. Eu também faço parte desse contingente de indignados diante de crimes hediondos, como o assassinato do jovem Victor Hugo em São Paulo. Temos empatia com a dor dos pais, dos amigos com seus sentimentos. E é difícil não concordar que, por causa de alguns dias, o jovem infrator deixa de ser punido com uma pena mais severa. Tudo isso por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o protege. O mais fácil é bradar contra a impunidade e reclamar alterações no ECA. No entanto, as emoções, embora bem-vindas, não podem contaminar o debate com maniqueísmos. Compreendo e muitas vezes sou levado a concordar que a sociedade se mobilize para resolver seus problemas urgentes, mas não se resolve problemas combatendo sintomas, mas as causas.
Devemos aprofundar o debate sobre o conjunto de ações e leis já em vigor e que não estejam sendo cumpridas. É inadmissível você ter que perguntar se a lei foi feita para pegar. A lei é feita para ser cumprida. Ou então, dado a evolução da sociedade, que ela seja mudada em tempo para realmente produzir os efeitos legais. Melhor do que alterar uma lei que se considera avançada em direitos humanos é fazer cumprir as leis já existentes. Ao se cumpri-las, talvez cesse as causas que hoje podem estar levando ao aumento da delinquência juvenil, o desejo de vingança, que não pode ser prerrogativa do Estado, é o sentimento que leva ao linchamento, o retorno à barbárie. O conhecimento é a base de tudo. Por isso, a educação em primeiro lugar. O conhecimento combate a violência. O médico italiano Cesare Lombroso fez ciência na área penal e ainda hoje alimenta preconceito sobre tipos criminosos. Ele acreditava no delinquente nato, que seria identificado por características fisionômicas. Freud desvendou a alma e o cérebro do homem e nos encheu de conhecimento. Nesse debate, precisamos mais de Freud do que de Lombroso. A ideia de Lombroso hoje é uma ideia ultrapassada. O homem realmente, ele é bom, ele realmente tem condições de receber a educação, e aí é o papel da educação, de mudar, de ajudar para que ele se complete como homem, com a educação. Quer dizer, o homem é um ser infiere, ou seja, ele está cada vez mais se formando homem. Daí a educação cumprir o seu papel de dotar o homem de condições para que ele desempenhe o seu papel de buscar a felicidade na sociedade e dê o seu contributo. O contributo que ele adquire na escola é fundamental. Ele tem possibilidade. Daí o papel da escola de ensinar e de o aluno aprender. O psiquiatra Contardo Caligares explica o argumento racional contra a redução da maioridade penal. E note-se que ele é a favor da própria redução. Em artigo publicado no jornal A Folha de São Paulo e também no jornal O Povo, no dia 18 de abril, intitulado Jovens Delinquentes, o psiquiatra diz que o córtex pré-frontal, zona do cérebro que controla os impulsos, não está totalmente desenvolvido na infância e na adolescência. Daí também que nós defendemos que os jovens, ele realmente tem impulsos, e que a idade de 18 anos é que deve prevalecer, porque dará condições para que ele tenha a maioridade e cumprir o seu papel dentro da chegada aos 18 anos. Para rebater o argumento da manutenção da maioridade, o psiquiatra diz textualmente: tudo bem, se aceitarmos essa consideração, deveríamos aumentar seriamente a maioridade penal, pois o córtex pré-frontal se desenvolve até os 25 anos ou mesmo além. Argumenta-se que um jovem de 16 já pode votar, escolher seus representantes. Nesse caso, não envolve impulsos, ou pelo menos não deveria. Um exemplo do contrário é que só pode dirigir a partir de 18 anos. Aqui não se fala de ter ou não ter a consciência dos atos, mas sobre o controle dos impulsos, a necessidade da maioridade. Então, a importância da permanência dos 18 anos para que realmente dê condições de buscar, por intermédio da educação, para que esse aluno seja formado, primeiro, ele seja informado e formado para desempenhar contente o seu papel na sociedade em que ele vive, e buscar a felicidade não só para ele, mas para todos, ter
a solidariedade. Precisamos conhecer esses processos pelos quais passam todos os jovens. Eles estão no rito de passagem, uma fase conhecida e respeitada por todos os povos, todas as nações, todas as tribos. Precisam de acolhimento, respeito e orientação para passar para a fase adulta de forma produtiva e para a melhoria da sociedade. A educação é o canal pelo qual a pessoa se desenvolve e muda de vida. A criança, o adolescente, o jovem, todos têm direito à educação de qualidade. Isso faz uma diferença enorme para o indivíduo e para a sociedade. A educação não apenas transforma, mas também evita os desafios. Em vez de alterar o ECA, vamos fazer valer o que ele já preceitua, a educação de qualidade para todos os jovens e adolescentes. Se houver educação de qualidade, não precisaremos abrir mais cadeias. O sistema carcerário está esgotado, com lotação superada, e parece uma maldição. Quanto mais presídios construirmos, mais presídios precisarão ser construídos. Do contrário, quanto mais escolas, quanto mais escola, menos cadeia. Diz o artigo 53 do ECA: a criança e o adolescente têm o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Na segunda matéria da capa do Diário do Nordeste, informa que 22,4% dos jovens de Fortaleza não estudavam nem trabalhavam em 2010. Segundo o jornal, falta escola de qualidade e oportunidade de emprego. Ora, sem escola de qualidade, os alunos não se qualificam para o trabalho. Sem trabalho, o que fazem para ganhar vida? É um dilema para toda a sociedade. Antes de partir para a mera punição, que em alguns casos não passa de desejo de vingança, precisamos garantir a cura da sociedade. O que estamos fazendo com nossos filhos? O Brasil é o país que tem uma das piores estatísticas de homicídios contra jovens. Nossos jovens são as maiores vítimas dos homicídios. Os crimes contra a vida cometidos por jovens e adolescentes não representam 10% dos praticados por adultos. Além disso, os jovens sofrem diversos tipos de violência e abusos dentro do próprio lar. A última notícia do Diário fala de uma garota de 13 anos que matou o próprio padrasto. Vai para as estatísticas os homicídios cometidos por adolescentes. Na matéria, informa-se que ela matou para evitar o estupro. Os jovens, na verdade, são as grandes vítimas, tanto da violência... Deputado, Vossa Excelência me concede uma parte. Pois não, deputado. Eu estou ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e a gente concorda com Vossa Excelência nesse apoio do Estado ao adolescente. Concordamos plenamente. Fazer a estrutura educacional, a estrutura psicológica. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a evolução das coisas no mundo, no universo. A evolução da tecnologia. Aí vem os aparelhos celulares cada vez mais modernos. Enfim, a tecnologia está, vamos dizer, avançando numa correria, vamos dizer assim, não é nem devagar. Haja visto 2 países da América do Sul, Argentina e Paraguai, já concederam, vamos dizer assim, concederam o casamento do mesmo sexo. Ao todo no país, são 13 países. E com referência ao adolescente, eu quero só lembrar a Vossa Excelência que talvez uns 50 países, de 40 a 50 países já adotaram a redução penal. Aqui na América do Sul, vários países.
Colômbia, Argentina e outros países. E na Europa nem se fala. Na Europa, vários países adotaram, Rússia, Alemanha, e podia citar no Oriente também. Então, eu quero só, pegando o gancho na palavra de Vossa Excelência, dizer que o Diário do Nordeste publicou, essa semana, se eu não me engano foi segunda ou terça-feira, uns dados estatísticos de pesquisa, onde 94% da população é a favor da redução da maioridade penal. Então, essa pesquisa é feita no Diário do Nordeste, Vossa Excelência sempre vê na segunda página. Por exemplo, aqui até hoje tem outro tipo de pesquisa. Mas a sociedade cearense e a sociedade brasileira, haja visto a PEC 33, que já está em tramitação, para redução da idade penal. Eu quero adiantar, Vossa Excelência, e repetir, e ratificar, que Vossa Excelência tem razão de estrutura de educação, porque os jovens precisam ter assistido pelo Estado constitucionalmente. Mas o desemprego também não tem essa parte em casa, faz parte que não tenha. Mas a medida imediata que eu vejo, Excelência, deputado Teodoro, é que a gente vote. Aí quando eu digo gente, o Congresso Nacional, votem a idade penal reduzida, trazer a idade penal para 15, 16 anos, porque repetidamente já foi dito aqui, o jovem de 16 anos escolhe o seu presidente da República, escolhe o seu governador, então ele já sabe o que quer, ele já tem os ensinamentos, é necessário para saber o que é bom, o que é ruim, para a vida dele e para a vida dos seus semelhantes. Muito obrigado. Era só essa... Presidente, só para concluir, eu gostaria de agradecer o seu posicionamento, mas também dizer, por outro lado, que hoje o país se coloca também até como resolver a quantidade de 500 mil pessoas nas cadeias, necessidade de mais cadeias, as condições da manutenção não é das melhores, é um problema, discute-se até o efeito da culpabilidade, aqui mesmo nessa casa foi discutido, vamos mudar o tipo de pena, porque a prisão não resolve, vamos pelo menos fazer uma dupla punibilidade, não só prendê-los, mas também criar a possibilidade de fazer com que eles sintam e fazer trabalhos forçados, substituir por recursos financeiros para ajudar a defender.